E aí, pessoal, Yardcast 21. Quem diria, hein, que nós chegaríamos no 21º episódio, e hoje com um tema muito pertinente para o momento que estamos passando de quarentena. Nós vamos falar sobre home office e as percepções de cada um e as dicas de cada um e o que cada um está vivendo e sentindo com essa nova maneira de trabalhar. Para muitos, né? Vamos lá? Então, a gente tá aí, infelizmente, encarando uma pandemia, então é prudente que algumas pessoas estejam trabalhando em casa, né? E hoje a gente fez um apanhado aí, talvez, de algumas dicas, algumas coisas, até para ajudar a gente mesmo, porque eu não sei vocês, mas eu senti uma diferença grande aí do home office. E não sei, pra mim foi um pouco negativa, não sei pra vocês foi positivo ou negativo. Eu acho que a grande questão aí do home office nesse tempo é que, estando em quarentena, a gente não pode sair pra nenhum outro lugar, né? Então, além de você fazer o home office fica, sei lá, 24 horas em casa e sai só pra comprar alimento ou alguma outra coisa. Isso basicamente é o que eu tô fazendo, né? Então tem sido um pouco complicado, talvez mais por esse lado. Então, se você não fica, se não tá numa situação dessa, existe a possibilidade de você sair pra trabalhar em outro lugar, né? Tipo, pra variar um pouco. Exatamente. Também. É que o home office, ele não necessariamente seja só em casa, né? Você pode trabalhar em outros lugares. Né? Num café, numa padaria. Exatamente. Eu acho que a questão principal é o fato de não trabalhar na empresa, né? Esse que é o que determina. O que acontece atualmente é que a gente está, além de não trabalhar na empresa, trabalhar em casa, né? Tem que ser em casa, não pode ir pro café, né? A teoria. Isso, o que dificulta mais a situação. Né? Mas na minha experiência está sendo positiva. Claro, existem os prós e os contras, né? Tanto é que, assim, o fato de não estar junto, assim, eu vejo de forma positiva e negativa não estar junto com a equipe. É negativa pelo fato de ter, assim, ter menos interação, obviamente, ter um pouco menos de discussão, apesar de a gente conseguir manter isso, né, usando o Slack. Inclusive o Slack, a gente falou sobre o Slack e o Trello no podcast passado. Falta um pouco dessa interação, mas por outro lado, eu sinto que é bom também porque eu consigo me concentrar mais. Porque em muitos casos, assim, eu já tive problemas para me concentrar por conta de conversas paralelas, então eu vejo de forma positiva isso também. Sinto um certo conforto estando em casa. Isso acho que vale como uma dica também, né? Tipo, procurar ficar de uma maneira que você fique confortável. Porque às vezes eu mudo do lugar, eu tô aqui na cadeira, na mesa, eu vou pro sofá, né? Tem essa liberdade também de mudar um pouco para não ficar sempre na mesma posição e ter um pouco de conforto. A percepção, ela foi neutra, vamos dizer assim. Eu sinto pontos bons e pontos ruins. Como eu acabo tendo contato com todos os setores da empresa, né? Eu senti um pouco falta do contato próximo, sim. Eu acho que esse é o maior desafio, né? De poder ter uma reunião mais rápida, de olhar uma coisa juntos, apesar que a gente compartilha a tela, faz virtual, mas não é a mesma coisa, né? Então esse eu acho que é o principal ponto negativo. O positivo realmente é essa questão de concentração, que o Eco até comentou, mas eu acho que depende muito do perfil de cada um, né? Não do perfil, da situação de cada um, né? Então para quem mora sozinho, para quem só mora com uma mulher, né? Com a mulher, ou com o marido, ou com a esposa, ou com o esposo, fica um pouco mais fácil de ter essa questão de concentração, do silêncio, da quietude que, teoricamente, o home office proporciona. Agora, quem já tem filhos, quem tem outras pessoas que moram junto, eu imagino que deve ser bem mais difícil, bem mais complicado. Daí vem a parte não tão boa, né? Pra mim é complicado até porque, assim, como a gente é uma equipe pequena, a gente não chega a ser um trabalho caótico, né? É um trabalho até neutro, assim, né? Quando a gente trabalha no escritório, né?
Não é aquela loucura, como se fosse uma fucking empresa gigante. Que nem aquelas... Tipo um telemarketing, assim, né? Tipo, loucura e tal, e grito, e... e tiro. Então, acaba que eu me acostumei não sei se eu me acostumei, mas eu trabalho muito melhor quando tem essas interações, sabe? Não tô falando num lugar extremamente caótico, mas tem essas poucas interações. Então, assim, eu não sou um cara que trabalha muito minimamente nos detalhes, talvez como a redação do Eco trabalha, né? Que ele tem que realmente se concentrar ali para escrever. Então, no meu caso, ele prejudicou um pouco até pelo fato... Na verdade, não bonificou no caso de eu estar em algumas situações em silêncio, sabe? Eu acho que talvez ficar muito quieto para mim também me prejudica um pouco. Pra você, Alex? Cara, foi até como... Acho que eu concordo ali com o que o Eco falou. Nessa questão de concentração, às vezes não ter conversa paralela, você conseguir focar para ler e escrever, né, como tem os casos de fazer copy ou pensar em públicos ali mais na parte estratégica. Realmente, silêncio acaba, às vezes, ajudando bastante, né, nessa questão de concentração. Mas a minha grande dificuldade realmente é não sair de casa mesmo. Estar num ambiente 24 horas por dia, num ambiente só. Isso meio que vai desgastando, cansando um pouco. Porque você não consegue meio que parar, né, de fato. Exatamente. Você tá parece que você não tem muito aquela sensação de descanso estando no mesmo lugar, sabe? Uhum. Não, e não estando no mesmo lugar e não podendo sair, né? Acho que a sensação é pior do que você saber que não pode sair do que efetivamente não sair, né? Porque às vezes a gente até nem sai, mas nem se liga, porque tem a liberdade de poder sair, né? Para quem está tendo problemas, né, em relação ao home office, não está se sentindo 100% aí, não está produzindo tanto quanto produzia antes. Tem uma história bem legal aqui de um cara chamado Jeff Hayden. Ele é um escritor americano que ele atua há muitos anos já como ghostwriter, né, que seria escritor fantasma, alguma coisa assim, que é aquele cara que escreve, né, só que ele dá o direito, não sei se ele dá o direito ou a escrita, mas ele publica com o nome de outra pessoa, enfim, mais famosa ou que tem mais contundência no assunto, alguma coisa desse tipo. E ele, enfim, a gente faz isso, né, Eco, direto? Sim. Esse trabalho dele exigiu que ele trabalhasse em casa. Né? Desculpe até interromper. Tranquilo. Pode seguir. Na verdade, é 100% que a agência faz, né? Porque as agências... Exato, por isso que eu falei, até achei engraçado, porque eu não tinha pensado com esse nome do Ghostwriter, mas é o que a gente faz. Inclusive é uma técnica de SEO, né? Você fortalecer o nome de um autor, né? De uma pessoa. Quando uma pessoa que é uma autoridade no assunto, que tem outros artigos, outras citações em outros sites daquele mesmo assunto, tá falando, tá assinando o artigo, o Google tende a olhar com dá mais relevância do que uma pessoa aleatória que nunca escreveu nada, nunca tem nada no nome dele publicado sobre aquele assunto. Então é uma construção também de autoridade para SEO, né? Não só de brand. Mas legal, segue o baile. Exatamente. Ele diz aqui que a primeira dica dele aí para ele, enfim, de todos esses anos aí dele produzindo em casa e tal, e como ele conseguiu, enfim, lançar bastante livros e ter um trabalho, uma produção interessante. Ele disse que o primeiro passo dele foi realmente criar uma agenda, né? Então, basicamente, assim, quando a gente trabalha em home office, a gente acaba meio que... A rotina da gente não é tão focada quanto no nosso trabalho. A gente acaba meio que não tendo horário certo para almoço. Os jobs acabam não tendo horário fixo para você. Enfim, tem um prazo, mas você acaba começando depois e terminando antes, ou terminando depois, não acaba planejando as coisas. E ele disse que criar uma agenda ajudou muito ele, assim. Então, basicamente, ele tinha um horário de trabalho, realmente, e na hora que acabava esse horário, ele realmente se dedicava a outra coisa, basicamente
a cuidar, a ficar com a família dele, e isso é bastante importante, né? Desligar do trabalho depois que acaba, para você ter esse momento de recuperação mental, né? Então é interessante, né, isso. E ele disse que também que a segunda dica dele, bastante importante, né, que é investir nas condições de trabalho. Então, basicamente, isso é muito importante. Então, se você está pensando em, de fato, ficar em home office em um bom tempo, ou digamos, depois da quarentena, aí, você querer continuar aí no home office, realmente você tem que investir nos materiais que cercam você, né? Investir nas condições de trabalho. Então, basicamente, você vai ter que ter, digamos, se você trabalha com a internet, você vai ter que ter uma internet boa, você vai ter que investir, né, numa internet rápida, vai ter que investir aí num computador bom, né? Obviamente. E como até o Eco falou, tem uma cadeira boa, né? Uma cadeira, você vai manter 10 horas sentado aí, tem que ter uma cadeira boa, pelo menos. E porque quando você tá desconfortável, isso é fato, cara. É muito ruim ser produtivo, é muito difícil mesmo. Então, não ache que o home office você vai tentar ir no sofá e ficar, sei lá, todo torto aí por algumas horas e isso vai ser até melhor que você tá no escritório. Tipo, isso aí é balela. Você tem que realmente ter um escritório na tua casa e e tentar investir nos materiais que cercam você, obviamente, né? Mas eu não tô dizendo que você tem que comprar tudo do bom e do melhor. Você tem que realmente comprar coisas que você use e não seja um mero gasto. Uma percepção que eu tenho também é que não precisa necessariamente ser para todo mundo, né? Que é uma questão de perfil. Eu estava pesquisando sobre o assunto para a nossa reunião, e aí tem até um artigo do Neil Patel. Na verdade, todos os gurus aí fizeram artigos sobre home office, porque é um tema bastante procurado, então para ranquear, né? E aí ele fala assim, não é para todo mundo, no sentido de que você tem que se conhecer e saber que, de repente, pelo jeito que você gosta de trabalhar, pelo teu tipo de trabalho, pelas funções que você tem que exercer, de repente, você não se adapta ao modelo, né? Numa condição que você tenha escolha, né? Na atual circunstância, muita gente não tem escolha, e acaba tendo que se virar, mas não fique desesperado, talvez você que se identifica com essa situação de não, eu não consigo me adaptar, eu talvez não consigo enxergar que eu vou me adaptar nunca, e tá tudo bem, ninguém é obrigado 100% a ter que se adaptar ao modelo, né? Eu acho que é mais para tranquilizar quem acha, putz, nossa, eu sou diferente dos outros e eu teria que me adaptar obrigatoriamente. Não, acho que não necessariamente. Sim, sem dúvida. O Jeff Hayden aqui, ele dá mais algumas dicas, inclusive ele fala aqui enfim, ele fala que para ter uma rotina, né, como a gente já tinha falado, para não se perder com facilidade, né, entre as tarefas. Ele diz também que para organizar o espaço de trabalho, né, pelo menos uma vez por semana, que isso é bem comum, né, como a gente trabalha em casa, a gente acaba meio que misturando ali as coisas pessoais com profissionais e acaba virando aquela bagunça, copo de café e, enfim, você fica meio louco ali, né. E outra coisa importante é também você vestir uma roupa que não seja um pijama, né? Pelo amor de Deus. E isso aí funcionou muito comigo. Né? Você vê que tem gente que prega o contrário, né? Que fala uma das vantagens do home office é poder trabalhar de pijama. No meu caso, foi totalmente ao contrário, cara. Eu acho que quando eu acabei me despertando mais de manhã, pelo menos colocando uma roupa, parecia que eu produzia aí uns 80% a mais. Eu tô pelado. Eu não sei, mas as reuniões que eu fiz com o Eco dava a entender que ele tava ou pelado ou de pijama. Eu tentei com pijama, mas atualmente eu tô pelado, que foi a maneira que eu me senti mais confortável. O Alex não pode, porque ele tem que ir pro carro, né? Pro carro, às vezes. Coloco até boné pra trabalhar, cara, como se estivesse saindo na rua. Né? Fica a dica, inclusive, né? O Alex, ele trabalha diretamente do carro. É uma dica pra você variar também o local de trabalho, né? Na quarentena, né? Você trabalha dentro do banheiro, dentro do carro. Exatamente. Mas realmente é uma coisa que me ajuda, porque às vezes aqui, até como eu mencionei algumas vezes, tem obra. Acaba abafando um pouco o barulho e ajeitando a cadeira ali fica bem, o banco, né, do carro fica bem confortável também. Então, como eu trabalho usando muita criatividade, né,
porque eu sou o criador aí da IART, trabalho na criação. Então o escritório acaba me prejudicando também, né? Porque na agência ele é um lugar que é criativo, né? Você, de fato, quando você tá lá, você a tua mente acaba despertando muito mais fácil a criatividade. Então, quando eu tô aqui em casa, olhando a minha geladeira aqui na frente, acaba que eu dou aquela, sabe? Não é tão... Puta. Então, realmente, arrumar um escritório é um lugar que você acha, você acha um lugar, assim, realmente focado para você trabalhar, que você se sinta criativo, é bem importante, assim. No meu caso, Uma coisa que você comentou aí, que a questão da agenda, né, digamos assim, eu acho que assim, o que me ajuda bastante é assim, eu tenho o mesmo pensamento que como se eu estivesse indo para a agência trabalhar, né, eu sigo mesmo os mesmos horários, sigo o mesmo fluxo do trabalho, né, olhando o que é preciso fazer, a sequência do que está listado de projetos que é para executar. Então, assim, digamos, eu ajo da mesma forma como se estivesse agindo quando era quando estava na agência, né? Para mim não muda praticamente nada nessa rotina. Sim, mas é que você é um cara que não é distraído, cara. Esse é o ponto. Você evita as distrações, então acaba que você trabalha da mesma forma que você trabalhasse na agência. Só que para um ser humano comum que nem eu, é muito difícil, cara. Parece que eu tô realmente... sou outra pessoa quando tô em casa, sabe? Uhum. Não, aí claro, vai de cada um. Aí entra a questão de possíveis distração também, né? Porque eu tipo, consigo me fechar aqui no quarto e ficar realmente sem distração nenhuma, né? Uhum. Que nem eu já tenho uma filha, então vocês imaginem que não seja fácil, né? Realmente, de vez em quando eu tenho que levantar, enfim, dar uma madeira para minha filha, então aí já acaba meio que quebrando o fluxo um pouco, né? E isso eu sei que é um erro, porque eu, na verdade, quando eu tô trabalhando em casa, eu devia falar para minha esposa para evitar distrações, porque eu tô trabalhando e tem que ir em um lugar silencioso, mas processos aí, a gente vai melhorando, óbvio. É difícil pro pessoal que tá em casa entender, porque eles não fazem por mal, né? Acabam não se ligando e interrompem sem querer, né? Então, claro que é uma questão de conversar e tal, para ir ajustando. Se essa fosse uma condição eterna, vamos dizer assim, para sempre, vai ficar assim. Mas, com certeza, ter mais pessoas, mesmo sem querer, mesmo na boa intenção, né? Às vezes a pessoa acaba interrompendo, atrapalhando sem querer, né? Às vezes até, tipo, vou levar uma água, vou levar um café. E isso pode, dependendo da situação que você estiver fazendo, acabar atrapalhando mais do que ajudando. Então é um ponto complicado, realmente. Uma questão que acho que vale a gente conversar assim, a gente tá falando do home office por consequência, né, do coronavírus agora, mas indo além disso, né, o home office tem várias pesquisas que mostram que cresceu muito, né, nesses últimos anos, o aumento da tecnologia, aí tem muita flexibilidade, né? Vocês acham o que vocês acham assim desse modelo de trabalho? Ele vai cada vez mais entrar em empresas? É uma coisa mais para serviços terceirizados ou não? Realmente vai ser assim, tipo, no futuro muita gente vai trabalhar fixo, mas de home office? Eu acho que vai lá, Alex, manda ver. Não, eu acho que primeiramente em grandes cidades, né, eu acho que acaba sendo mais uma tendência até justamente por causa do deslocamento, né, que daí permite que muitos profissionais que talvez demorassem, sei lá, 1, 2, 3 horas até para chegar no trabalho, não precisem usar esse tempo de deslocamento, né, acaba sendo uma certa vantagem, né, isso é uma das vantagens. Com certeza, eu acho que eu ia comentar bem isso, que eu já percebo que há um movimento de diversas empresas fazendo esse processo, e empresas que têm a possibilidade de ser opcional, eu acho que é uma questão de perfil, de cada um se conhecer e falar, eu quero trabalhar assim, eu gosto, eu prefiro trabalhar na empresa. Então, vamos dizer, no mundo ideal, a empresa dá a opção e tem as duas alternativas, né? E cada um, de acordo com a sua característica, do seu momento de vida, vai escolher, eu prefiro assim, eu prefiro assado. Claro que implica uma série de coisas que já foram faladas, mas, por exemplo, se for definitiva, a empresa
deve ajudar também, por exemplo, com equipamento, com internet, com essas coisas que acaba que a pessoa vai usar em casa, né? Não é só vá lá, trabalha e se vire. Talvez está assim hoje porque é um momento completamente diferente de tudo que a gente já viveu no mundo, né? E é uma questão emergencial. Mas numa coisa oficial, formalizada, daí tem que se prever isso tudo, né? Porque igual o Alisson falou, acho que o primeiro passo é ter um ambiente produtivo, né? Começa com o computador e com a internet, que é os 2 primeiros básicos aí. Na minha opinião, eu acho que tende a aumentar muito, obviamente, daqui um tempo. Acho que até com a internet, né, melhorando aí, enfim, tipo, você tem um acesso mais fácil à internet, as internets mais rápidas, né, como as corporativas, e computadores também. Isso vai facilitar as empresas fornecerem, acho que isso estou dizendo assim, no futuro, né, e vai acabar que as pessoas vão ter um escritório muito mais fácil em casa do que hoje em dia, né? Para você ter um escritório em casa realmente do nada, assim, é complicado. Então eu acho que tende a aumentar, obviamente, e também eu acho que não será totalmente home office. Eu acho que será, tipo, talvez algumas empresas optarão por aquelas reuniões semanais, né, quinzenais e tal. Então não acho que seja o home office vai se tornar 100% para todos, né? Realmente vai ter Vi bastante sobre isso, assim, de casos em que a pessoa, tipo, vai uma vez por semana no trabalho. Tem bastante empresa que, tipo, você vai 2 vezes e daí 3 semanas você fica em casa, né? Realmente é interessante esse modelo. Já tem bastante esse modelo. O público, em alguns casos, tem cargos que oferecem essa possibilidade, né? De ir, tipo, faz 2 dias em casa e vai 3 dias na semana. Exatamente. Eu confesso que é muito difícil, cara, pra mim, né, particularmente, tô falando como gestor, né. Por exemplo, porque vocês eu já conhecia o estilo de trabalho, a dinâmica, a produtividade. Agora, eu fico imaginando assim, se eu tivesse que contratar alguém 100% virtualmente, só com reunião virtual, efetivar alguém e acompanhar o trabalho totalmente virtual. Seria muito louco, assim, muito difícil mesmo eu ver isso funcionando, mas por uma questão minha, uma crença particular, né? Talvez começar no presencial e daí migrar, ou fazer esse parcial, né, alguns dias, e depois vai indo aos poucos até ficar 100%, né, sei lá. Mas realmente é um desafio muito grande. Uhum. Eu acho que na visão do gestor é mais complicado ainda, não consigo nem imaginar quanto deve ser complicado. Porque, que nem eu falei, você ter uma noção de como é a pessoa presencialmente, aí fica muito mais fácil. Agora você nunca teve contato, não sabe qual é a realidade da pessoa, não sabe como é que ela tá em casa, o que ela tem e tudo mais, é muito difícil. Até pelo fato da confiança também, né? Você confiar ali tudo que a empresa precisa para um cara ali que você precisa saber como é que ele trabalha, né? Realmente. E o Jeff Hinley, ele dá uma dica bem interessante que para mim funcionou, né? Que na verdade, assim, em casa eu tenho um grande problema de começar, tipo, assim, esquentar o motor, saca? Eu levanto, tipo, daí começo a trabalhar, mas até eu esquentar o motor e realmente, enfim, trabalhar 100% de produção ali, o jeito que eu trabalho normalmente, demora muito tempo, sabe? E ele disse que você, assim, antes de você terminar o teu expediente, na verdade, depois também pode ser, você planejar esse último job teu, sabe? Esse último trabalho, essa última tarefa, para amanhã seguinte. Então, basicamente, de noite você deita, você pensa o que você vai começar fazendo no outro dia. E quando você levanta no outro dia, você realmente já começar fazendo já, sabe? Não pensar nisso, sabe? Deixar meio que, vou acordar, vou só me arrumar e vou sentar e vou ver o que tem que fazer. Então você realmente tem que estar meio com a cabeça meio preparada já para isso, sabe? Porque organizar, né, essa tarefa já para você no outro dia levantar já fazendo, saca?
isso diz que ajudou muito ele e realmente também me ajudou. Quando eu deixo um trabalho meio no jeito, né, digamos assim, no outro dia eu já acordo já sabendo o que eu vou fazer e isso é uma escada para o próximo, para a próxima tarefa eu já consigo fazer isso tudo mais rápido, né? Então, para mim facilitou um pouco. Bem massa. Acho que essa questão de ter uma rotina ali, um pouquinho antes de você iniciar os trabalhos, acaba ajudando, né? Até você despertar, sei lá, desde tomar um café mesmo a fazer um exercício ou alguma outra coisa, né? Antes de você iniciar os trabalhos. Exatamente. Ele diz outra coisa aqui interessante também, que não sei se cabe muito a nós, mas ele diz assim, que trabalhar em casa a gente acaba saturando muito fácil, né? Eu acho que você vai ficar, ainda mais na quarentena, que você não pode nem sair de casa. Então ele, a cada mais ou menos tarefa que ele termina, ele passa aí uns 10 a 15 minutos descansando, assim, tentando voltar, enfim, para tentar desaturar um pouco, né, o pensamento dele. Então a cada tarefa que ele termina, ele dá esse descanso. Então, basicamente, tipo, digamos que ele tem lá 5 tarefas por dia, 4 por dia, ele faz 4 descansos por dia, que é de 10 a 15 minutos aí só pra cabeça dar aquele rodízio ali de pensamento, saca? Dar aquela limpada ali, senão... Tem uma técnica, inclusive, do Pomodoro, né? Que é de produtividade, que você trabalha durante um período de tempo, acho que são 25 minutos, que é o tempo que leva para fazer um Pomodoro, uma coisa assim, e daí você liga, até tem um site Pomodoro, você liga o cronômetro, daí ele apita para você descansar 5 minutos. Sim, sim. As técnicas que existem, e eu sou meio cético com relação a essas coisas encaixotadinhas, mas acho que a lógica é você produzir em alto nível e daí dar uma pausa, como se fosse tomar um cafezinho, alguma coisa assim, né? Eu, na verdade, eu criei a minha própria técnica que, basicamente, ela condiz em eu trabalhar até eu sentir que eu travei, saca? Quando eu sinto que eu travo, assim, eu não paro, assim, um job pro outro, assim, às vezes eu realmente pego de um, já termino e já começo o outro, porque eu sinto que eu tô no pique, né? Mas quando eu começo a travar, principalmente é na criatividade, né? Começo a fazer e refazer e não consigo achar um resultado bom. Naquele momento eu paro e realmente dou aquela levantada, vou no banheiro, tomo um café, então isso me ajuda, não só aqui no home office, como também na agência. Então eu acho que é interessante você se conhecer, né? Eu acho que apesar de tudo você tem que se conhecer, saber quando você trava, quando você tá bom, quando você tá, enfim, cansado, você tem que saber isso, porque isso vai te ajudar, principalmente no home office. Isso que eu ia falar, na verdade, que essas questões de produtividade, elas são relacionadas a qualquer tipo de trabalho, né? Não só a home office, né? Você pode usar isso aí também para trabalho na empresa. Trocando em miúdos, então, cara, basicamente vocês têm que... uma outra dica que a gente acabou não falando, que é usar as ferramentas, né? Para conversar com a galera aí, porque tem bastante ferramentas, então até no Yardcast passado a gente falou sobre o Slack e o Trello, que são inevitáveis, né? De não usar aí no home office, senão a gente tava fudido, né? Não sabia nem o que tava fazendo. Então, basicamente, se você for pensar em home office, tem que pensar em hangouts, né? Compartilhamento de tela, que nem o Lucas falou, que ele faz com a gente e tal. Isso aí é inevitável, né? Ainda não é o bastante, mas realmente tem que fazer isso, senão você vai... cumprir os horários, né? Obviamente você tem que ter um horário fixo de trabalho, você tenta sempre começar num horário e terminar exatamente no mesmo horário todos os dias, até para manter essa rotina. Usar uma roupa certa, obviamente, né? Que nem eu falei ali, não trabalhar de pijama, mas também trabalhar do jeito que você se acha confortável. O Eco gosta de trabalhar pelado, então ele ele se apresenta melhor assim, ok. Se defenda aí, Eco. Não, eu me sinto bem, acho que é bom. Ninguém estiver acionando minha câmera, tá de boa. Qualquer coisa é só colocar uma gravata, tá ligado? Coloca. Vocês
Vocês viram que aquele aplicativo de sala virtual, o Zoom, parece que teve um vazamento de segurança e estavam podendo invadir as câmeras, os vídeos. Meu Deus do céu. Então tomem cuidado aí, né? Boa recomendação. Botar uma fita na webcam aqui. O Mark Zuckerberg tinha fita, né? Talvez, claro, ele é um alvo bem visado, mas se ele que apesar de ser um alvo visado, é um especialista em computação, tá colocando um adesivo é porque é possível. Aquele filme do Snowden lá, ele também mostra isso, que é realmente possível invadir. Na verdade, dizem até que é meio fácil, né, a invasão de câmera, assim, diz que não é muito difícil. Várias séries, eu acho que... Eu vi na internet, é verdade. Os caras abordam bastante essa questão. Evitar interferências, né, que nem eu já falei. Avisar os familiares, óbvio, né, que você está trabalhando para não ter muita interrupção, né, enfim, atrapalhar você e isso aí, trabalhar feliz e produzindo bem. E o principal é torcer para mim para esse período passar logo, né, porque tem muita gente que não está podendo trabalhar também, né, o que é bem complicado. Que bom que nós estamos podendo, né, fazer isso ainda, mas tem muita gente que não está conseguindo. Exatamente. Eu acho que é isso aí, galera. Não sei se tem mais algum ponto, Alisson. Cara, eu acho que fechou. Tu falou bastante coisa útil aí pra galera. Isso legal. Aí. Então fechou, galera. Até semana que vem. Um abraço. Falou. Falou.